Bom pessoal, é o seguinte, nesse vídeo eu vim trazer para vocês o Galaxy A54 rodando emuladores que são considerados pesados por mim. Os emuladores são o Citra MMJ, o PPSS-PP, o Skyline e por último é o DOF, que é emulador de GameCube / Wii. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês a continuação desse vídeo, basicamente, que é testando o Aether X2, que é emulador de PlayStation 2. Não vai dar para trazer nesse vídeo porque os jogos são muito pesados, principalmente os jogos do Nintendo Switch. Já vou avisando, se vocês forem gostar desse vídeo, gostou do vídeo e gostou do conteúdo, deixa seu like e inscreva-se no canal para você estar acompanhando os novos conteúdos desse canal. Que eu vou ser para vocês que dá muito trabalho gravar esses vídeos. Chega pra lá e vamos embora. O primeiro emulador é o Citra MMJ. O primeiro jogo testado foi o Super Mario Kart 7, que rodou até que bem, me agradou. Só que em algumas ocasiões ele cai de frame, mas não é nada que chegue a incomodar não. São pequenos engasgos que causa nesse game. Lembrando que o processador desse celular aqui é um Exynos 1380, um processador da Samsung, que muita gente não gosta, fala que não tem um bom desempenho em emuladores. Só que aqui nesse jogo específico rodou até que legalzinho. E o segundo jogo é o Pokémon Alpha Sapphire. Esse jogo aqui roda legalzinho seus 30 FPS, mas em algumas ocasiões ele tem queda de frame e a queda de frame é bruta. Vou dizer para vocês, dos seus 30 FPS ele cai para 5, cai para 7. E quando tá na batalha com um certo Pokémon, quando ele muda a transição de imagem, né? Ele cai para 7, 10 FPS aí. Lembrando que nesse emulador aqui eu tô testando os jogos no gráfico em até 3x, que é a resolução HD, se eu não me engano. Esse Pokémon aqui foi mediano, vou dizer para vocês, em questão de desempenho. E para finalizar, o Pokémon X, que é o jogo que o emulador simplesmente sofre para rodar basicamente. E aqui no Exynos 1380 ele rodou até que legalzinho, me surpreendeu, lembrando que eu tô jogando esse jogo a 3x. Se vocês forem deixarem na resolução nativa, ele vai rodar liso, tá? É que eu resolvi abusar um pouquinho aqui. O jogo rodou seus 30 FPS o tempo todo, a mesma coisa dos outros jogos, quanto o Mario Kart 7, quanto o Pokémon Alpha Sapphire, que em algumas ocasiões ele caía para 10 FPS. Mas dá pra você jogar tranquilamente, dá pra você zerar o game, tá? Sem problema nenhum. E agora vamos para o PPSS-PP e o primeiro jogo foi o GTA Vice City Story, que é um jogo maravilhoso, tem uma linda história. Que é basicamente, né, a história desse jogo é antes do Vice City, que saiu para celular e os consoles. Eu coloquei esse emulador aqui em 4x, né, que é a resolução Full HD aqui no PPSS-PP, e me surpreendeu bastante, né, o aparelho tancou bem esse jogo aqui, rodou, eu só esqueci como que faz para ativar o contador de FPS, mas eu acredito aí que deve rodar na casa dos seus 56, 60, 55 FPS. Ou talvez não, porque eu não lembro de corte se esse jogo aqui roda a 60 FPS nativo ou não, mas eu acredito que sim. Eu fiquei jogando por alguns minutos e eu não percebi nenhuma queda de frame, né? Queda de FPS, uma travada nem nada, ele rodou liso mesmo, me surpreendeu. Mas no God of War foi completamente diferente do que esse jogo, cara, simplesmente não rodou mais seus 15 FPS, mesmo colocando a resolução no padrão do PPSS-PP, o celular não conseguiu tancar o emulador. Eles vão perguntar, nossa, esse celular aí não aguenta emulador? Não, pessoal, porque o que acontece? Os processadores da Samsung, os Exynos da vida, não têm uma boa otimização em emuladores, né? PPSS-PP, Aether X2, Ah, como que você sabe que isso é verdade? É que é o seguinte, eu já tive o Galaxy M62, que tinha um Exynos 9825, que é equivalente a esse processador aqui exclusivo, os dois têm o mesmo desempenho, só muda que esse processador aqui do Galaxy A54, ele tem algumas
as melhorias, né? Com a melhor autonomia de bateria e assim vai. Só que naquela época o celular não rodou muita coisa não em questão de emuladores. No ETX2, por exemplo, eu não consegui rodar o Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 de forma fluida. Ele rodou aí seus 40, 30 FPS travando pra caramba. E após isso eu peguei um aparelho com um processador equivalente, que é o Snapdragon 855, e ele rodou extremamente bem. Basicamente é isso. Por isso que eu falo que os processadores da Samsung não têm um bom desempenho em emuladores. Bom, o GTA Vice City rodou bem, só que infelizmente o God of War não rodou legal não dá pra jogar. E com o nosso quarto emulador é o Skyline. É basicamente um emulador de Nintendo Switch. Eu testei aqui o Super Mario Odyssey, só que infelizmente não dá pra jogar. Ele tá com bugs gráficos, como vocês estão vendo aí. Tá tudo amarelo, tudo estranho, então já pulei direto para o próximo game, que é o Pokémon Espada. E me surpreendeu, ele rodou até que legalzinho assim, os seus 20 FPS, 22, 18 FPS, né? Eu tô chutando aqui. Mas, cara, só de rodar já é muita coisa, tá? Vou ser sincero pra vocês. E esse jogo tem uns gráficos muito bonitos. Ah, mas dá pra jogar esse jogo aqui? Dá pra tentar zerar? Pessoal, pra zerar esse jogo aqui nesse aparelho tem que ter muita paciência, porque é lento pra caramba, cara. E o último jogo é o Pokémon Arceus, né? Só que infelizmente o jogo simplesmente não abre. Isso aí é o problema do Skyline com o jogo mesmo, porque esse jogo aí é bem recente. E para finalizar aqui no Dolphin, que é emulador de GameCube e Nintendo Wii, eu testei aqui o The Legend of Zelda, que eu já esqueci o nome, e o jogo rodou bem. Simplesmente isso. Só que nesse emulador aqui, eu não mexi em gráficos, eu não mexi em nada. Eu deixei em estoque. Os únicos emuladores que eu mexi em alguma coisa foi no Citra e no PPSPP, que eu coloquei o Citra em 3x e no PPSPP coloquei em 4x. Enquanto no Skyline e nesse emulador aqui, não mexi em nada. Mas o The Legend of Zelda até que tá rodando bem. De vez em quando cai frames, mas não é muito uma queda de frames brusca. Dá pra jogar tranquilamente, dá até pra zerar. Mas aqui no Super Mario Bros. Wii, que na teoria deveria ser o jogo mais leve que o The Legend of Zelda, ele não rodou legal não, cara. Não rodou legal. Dá pra jogar? Dá, mas ele de vez em quando dá aquelas engasgadas. De vez em quando não, com frequência ele dá aquelas engasgadas, fica... depois volta, sabe? Nesse jogo aqui não foi legal o desempenho não. Por incrível que pareça, o The Legend of Zelda teve um desempenho melhor do que o Super Mario Bros. Wii, que é um jogo literalmente mais leve quanto de memória e quanto de questão gráfica, né? Então foi isso, esse foi o vídeo mostrando para vocês rodando esses 4 emuladores no Galaxy A54. Vamos começar a minha opinião final sobre o Citra. Dá para jogar tranquilo, sim, dá para jogar, mas sem muita exigência. Eu recomendo vocês colocarem os gráficos em 2x mesmo, ou deixar em 1x, se você quiser ter um desempenho legal e não liga muito para gráfico. No PPSSPP, a coisa muda um pouco. Você consegue estar rodando alguns jogos em Full HD, que é a resolução 4x, mas nem todos vão rodar. Os jogos que eu jogo casualmente, que é o UFC 2010, eu jogo em Full HD tranquilo e roda perfeitamente bem. Rodou o Vice City Stories tranquilamente, só que no God of War ele caiu bastante. Jogos mais pesados como God of War, Dante's Inferno, jogos assim, esse aparelho aqui não vai rodar legal não. Então depende do tipo de jogo que você vai querer rodar no PPSPP, mas dá pra jogar sim alguns jogos em Full HD. E no Skyline é o seguinte, tá fora de cogitação nesse exato momento. Eu não consigo ver, no momento, esse aparelho rodando o Skyline. Por exemplo, você pegar o Pokémon pra tentar zerar ele, jogar ele completão, The Legend of Zelda, esses jogos assim, infelizmente não dá, pessoal. Skyline deixa pro futuro, que eles vão lançando atualizações, vão melhorando. Inclusive esse emulador melhorou pra caramba desde o vídeo que eu gravei do Galaxy M72. Evoluiu muito esse emulador. E tem muito mais que evoluir ainda. Skyline para esse aparelho não recomendo muito não, se você quer jogar para zerar um Pokémon, The Legend of Zelda, Super Mario Odyssey. Todos que vocês viram que no Super Mario Odyssey ele tem bug gráfico, não dá para jogar, basicamente. E para encerrar aqui, o Dolphin é o seguinte, você consegue, a mesma coisa do PPSPP, você consegue estar rodando alguns jogos com os gráficos elevados, só que sem muita exigência, porque com os gráficos no padrão você consegue estar zerando os seus games, como por exemplo o The Legend of Zelda, que eu testei aqui, que é um jogo do Nintendo Wii. Consegui rodar tranquilamente bem com os gráficos padrão. O Dolphin você consegue rodar quase a maioria dos jogos nesse aparelho aqui, tá? Ele tem um bom desempenho, mas alguns jogos, como por exemplo o Super Mario Bros. Wii, você vai perder um pouquinho de desempenho, vai dar um pouquinho de engasgo, e você terá uma certa dificuldade para conseguir jogar o game que você queira zerar 100% ou algo semelhante, beleza? Bom, essa foi a minha opinião final dos emuladores nesse aparelho aqui.
Bom, é o seguinte, a opinião final sobre o Galaxy A54 nos emuladores. Bom, é o seguinte, os emuladores melhoraram bastante, evoluíram bastante, correções gráficas, correções de desempenho, maior compatibilidade com os aparelhos, principalmente Exynos, Unisoc, MediaTek, Snapdragon. Só desse aparelho aqui ter conseguido rodar a maioria dos jogos com desempenho legal já vale muito a pena. Com esse aparelho aqui você consegue estar rodando os emuladores tranquilamente, mas sem muitas exigências, como no caso do Skyline. O Skyline deixa para um futuro mais próximo aí, quem sabe os processadores Exynos consigam rodar o game do Nintendo Switch de forma tranquila. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui e falou até o próximo vídeo. Fui!